Muito bom dia, ou boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Meus queridos alunos de Imaginologia, do quinto termo de Fisioterapia, eu estou com as respostas. Vocês tiveram aí a paciência de, de fazer da atividade de fixação, que eu propus para você na semana passada. Esse vídeo vai ser um vídeo rápido, onde eu não vou entrar com muitos detalhes, porque logo depois eu vou lançar para vocês o vídeo que vai ser disponibilizado até na sexta. Hoje ainda estamos na terça-feira, então até na sexta-feira eu envio para vocês o vídeo com a aula mesmo, com o conteúdo a ser disponibilizado nesta sexta-feira. Então eu estou aqui com a atividade que foi enviada por vocês e eu vou passar para vocês um resumo, tá bom? Aqui nós temos o nome e RA das pessoas que responderam. E aí a primeira pergunta, nós temos aí, selecione as opções abaixo de radiações ionizantes. Então lembrando da aula, né, a radiação ionizante, ela tem uma frequência muito mais alta, tem o comprimento de onda muito mais baixo, é bem mais baixo que o comprimento de onda da luz, né? Tem comprimento de onda em nanômetros, então a gente tem lá os raios gama e a radiação X, que foram as respostas que tiveram maior número de assinalações de checks, né? Que as pessoas mais responderam. Então, raio gama e raio X é a resposta correta. Raio X é um pouco maior a onda e raio gama é a menor. Na questão 2, a opção com tecidos mais radioopacos ao raio-x, no caso, a que foi mais respondida, foi a fibrocartilagem e a epífise dos ossos. Essa está correta, né? Depois, a segunda mais respondida foi tendões e diáfises de ossos longos. Sim, também são radioopacos. Esses tendões e diáfises de ossos longos são radioopacos, mas na graduação, a fibrocartilagem e a epífise dos ossos são mais densos ainda, tá? São mais radioopacos. No caso, qual tipo de osso tem uma fratura mostrada na radiografia abaixo? Aí lá na radiografia que vocês visualizaram no questionário, né, tem o osso da patela, né? Então, aqui a gente tem o osso, é um osso sesamoide, tá bom? Que fica entre tendões. Então, é um tendão, o osso e outro tendão. No caso, é o tendão do quadríceps, a patela e depois o tendão patelar. Na figura 3, né, na figura da questão 3, qual a incidência radiográfica? Qual o posicionamento do paciente? Então, a gente tem aquela figura da questão 3 que é da patela. Então, qual é o posicionamento? Qual é a incidência? Então, aqui a gente tem as respostas. A pessoa está em decúbito dorsal, decúbito ventral ou ortostático. Então, a gente tem, na verdade, a médio-lateral. A incidência radiográfica médio-lateral e o posicionamento é o decúbito ventral. Perdão, decúbito dorsal. Tá bom? Médio-lateral e decúbito dorsal. Então, tá certa a resposta aqui, a barra verdinha aqui, ó. Tá bom? No caso do decúbito dorsal, a pessoa vai estar deitada de barriga para cima e a incidência radiográfica é médio-lateral. Bom, na descrição, selecione o tipo de exame a qual se refere. Então, segundo a descrição lá do questionário, né, da atividade, é a tomografia computadorizada. Acho que eu vou abrir aqui para vocês a questão 5, para vocês visualizarem qual é a pergunta. Tá bom? Ó, perguntas. Então, lá na questão 5, ó, aqui na questão
Aqui é a questão 3. Nessa figura é uma imagem com a posição ortostática, perdão, com a posição em decúbito dorsal e a radiografia em média lateral. Aqui na 4, lembrando que eu vou até marcar aqui para vocês verem, né? Na posição decúbito dorsal com incidência médio lateral. Então a resposta certa seria essa aqui, tá bom? E na questão 5, leia a descrição e selecione o tipo de exame a qual se refere. Então, o emissor de raio-x gira em torno do paciente e o detector, colocado ao lado diametralmente oposto, capta a imagem de uma seção do corpo, que aí no caso, o movimento do feixe e do detector em sincronia. Então, o raio-x parte de um lado, detector do outro, e ele fica girando em volta do paciente. Qual é esse tipo de exame? Aí, no caso, a resposta correta seria a tomografia computadorizada, tá bom? Que é a emissão de raio-x. Aqui, no caso, qual o tipo de radiação eletromagnética empregada na figura abaixo? Então, o que está perguntando não é qual o tipo de exame. A pergunta é qual a radiação eletromagnética empregada. Então, a gente vai lá para descobrir qual a maioria das respostas, tá bom? Qual o tipo de radiação eletromagnética empregada no exame da figura? Então, aqui, ó, muitas pessoas colocaram ultrassom, algumas raios gamas e outros raios-x. O correto é o raio-x, tá bom? Porque a radiografia, ali naquele caso, é um exame de fluoroscopia. Porém, né, a utilização da fluoroscopia no caso de uma angiografia, né? Porém, a radiação é o raio-x, tá bom? Bom, na pergunta 7, os locais comumente avaliados na densitometria óssea são as respostas. Vamos lá ver quais foram as respostas. A maioria escreveu antebraço, coluna lombar e colo do fêmur. Essa é a correta. Porém, muita gente respondeu, no caso 34% das pessoas responderam, que é a coluna lombosacra, colo do fêmur e cabeça do úmero. Na verdade, a cabeça do úmero não é utilizada. Então, a única que estava errada aí é a cabeça do úmero, tá bom? Então, sim, é a parte do punho que é a correta. Bom, vamos lá. Quando a densitometria óssea é indicada? Então, aqui a gente tem quase uma resposta equilibrada aí. Em mulheres em fase de pré-menopausa, em indivíduos em uso de hormônios tireoidianos. Sim, é utilizado sim em indivíduos com uso de hormônios tireoidianos. Porém, é muito indicado para mulheres em fase pré-menopausa, tá bom? A densitometria óssea. Então, aqui pode ser considerada como mais correta mulheres em fase de pré-menopausa. Bom, na figura abaixo, qual a estrutura articular observada? Então, a gente vai lá observar na questão 9, né? Então, a gente vai lá nas perguntas. Ó, na figura abaixo, qual a estrutura articular observada? No caso aqui, eu estou perguntando qual a estrutura articular observada, não é a estrutura anatômica. Então, a gente vê aqui a articulação sacroiliaca, aqui, ó, tá bom? É a única articulação visualizada aí, tá? Então, no caso, lá nas respostas, vamos ver qual foram as respostas mais colocadas. Foi sim sacroiliaca, né? Teve algumas outras respostas aí no caso de lombosacra e ilipsoas. No caso, ilipsoas não é uma estrutura articular, tá bom? E lombosacra poderia ser, mas não tem a lombosacra lá, que é a lombar e sacro.
Bom, câmara gama ou câmara de cintilação é utilizada em qual dos seguintes exames? Aí, no caso, seria a medicina nuclear, corretamente. Que é a câmara gama que capta os sinais de radiação da substância radioativa, no caso do radiofármaco, utilizado para identificar alguma lesão, alguma disfunção metabólica no corpo, através da imaginologia. A próxima pergunta 11. Cite duas diferenças básicas entre a fluoroscopia e a medicina nuclear. A gente tem várias respostas interessantes aqui, né? Como, por exemplo, a fluoroscopia é um exame que é feito em tempo real, isso é correto. E a medicina nuclear utiliza radionuclídeos para avaliar a fisiologia, o metabolismo do corpo. Está correto. Tem algumas outras respostas interessantes. A fluoroscopia utiliza radiação ionizante, porém a medicina nuclear usa substância radioativa, ambas são radioativas, tá? Então isso está incorreto. Ambas utilizam radiação ionizante, uma raio-x e a outra raio-gama. A fluoroscopia é utilizada em diagnóstico e a medicina nuclear também terapêutica. Está correto. No caso, temos aqui também que a fluoroscopia produz imagem em tempo real e a medicina nuclear demora algumas horas ou dias. Isso também está correto. E só que aqui nós temos uma outra diferença importante, que é a raio-x e a nuclear por raio-gama. Também interessante. Bom, vamos visualizar, tem outra resposta que eu achei muito interessante. Vamos ver aqui. Bom, a primeira diferença é que a fluoroscopia utiliza radiação ionizante raio-x, enquanto a medicina nuclear utiliza radiofármacos. Lembrando que, realmente, de novo, ambas são radiações ionizantes, tá bom? Apenas a principal diferença seria a emissão de raio-x e captação desse raio-x, da radiação, porque no caso da fluoroscopia, o raio-x é emitido para o corpo. E no caso da medicina nuclear, é o corpo que está emitindo e o aparelho está captando a energia, essa energia nuclear. Tá bom? Esse sinal. Bom, essas são as principais respostas. Tem algumas perguntas que tem algumas respostas maiores, né? Por exemplo, essa está bem mais explicada, só que algumas não dão bem a volta e não respondem o que estava querendo dizer. Bom, a próxima pergunta. Resuma o processo de formação da imagem na ultrassonografia. Então, para resumir, ultrassom, o transdutor entra em contato, transmite a onda para o tecido, volta para o receptor e transforma em imagem. Tá bem resumido mesmo, tá bom? Então, assim, tá bem insuficiente, na verdade. Então, o que acontece é a ultrassom vem uma energia já modulada na frequência que a gente quer. Essa energia vai para o transdutor. No transdutor tem um material piezoelétrico. Esse material transforma essa energia elétrica em onda mecânica. Essa onda mecânica vai até o tecido. O reflexo, no caso o eco, ele volta para o transdutor. O transdutor capta essa energia, transforma novamente em uma energia elétrica. Essa energia elétrica é enviada para o receptor, do receptor para o computador, que já tem um algoritmo computacional que transforma essas ondas elétricas em blocos em imagens, tá bom? Então, esse é um resuminho no caso da formação da imagem do ultrassom. Bom, o que mais? Aqui está falando para citar e explicar as interações acústicas do ultrassom. Então, temos algumas respostas, por exemplo, que vai para o cristal, passando para o ultrassom, essa energia elétrica bate no tecido, voltando. Aqui está repetindo a informação da pergunta anterior.
né? Em acústica temos fontes sonoras, meios de propagação com anteparos, causando difração, reflexão, isso aí é uma interação com o tecido. Podem ser pontuais em linha e superfície. Além disso, as fontes sonoras podem ter padrões de diversidade diferentes, como monopolos, dipolos, quadripolos e outros. Muito estudados na aeroacústica, divisão de acústica. Eu não expliquei isso em sala. É interessante, mas possivelmente é uma cópia. Então, no caso, não é a aplicação. Seria mais relacionado à utilização do ultrassom, por exemplo, no tecido. Qual é a interação acústica no ultrassom? Quais são elas? Por exemplo, a sombra acústica, né? Essa interação acústica, por exemplo, pode ser o efeito de reflexão. Então, tem várias interações. Aqui a gente tem um tipo de alteração acústica, por exemplo, dependendo do meio que ele está transitando, por exemplo, o líquido, né? O ar, né? O osso, tecidos, algum tipo de interações. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, frequência em hertz. Aqui está explicando o que é ultrassom. Na verdade, algumas características do ultrassom. Isso que não é uma interação exatamente, tá bom? Tá dando a teoria das ondas de ultrassom. Mas não é uma interação especificamente com o tecido. Aqui é como se interage também com o tecido. É um tipo de interação. Bom, qual a técnica de diagnóstico? Pode ver que tem bastante respostas iguais, né? Não tem relação com interação acústica, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é a interação acústica para relembrar. Depois temos qual a técnica de diagnóstico de imagem utiliza a radiação ionizante medida pelo corpo do paciente. Qual o tipo de radiação? Então aqui a gente voltou. No caso da medicina nuclear, é a utilização de uma radiação ionizante emitida pelo próprio corpo. Então, e a radiação é a radiação gama, beleza? Então a gente finalizou a explicação bem rápida dessas questões da atividade de fixação. Eu vou agora, próximo vídeo que eu vou enviar para vocês é com o próximo conteúdo, né? O conteúdo que eu havia passado para vocês é deixa eu só ver aqui, que está no site, né, da fisioterapia. Que no site da fisiosale.com.br, na imaginologia, aqui, ó. Então, tem as 4 aulas, que é imaginologia, propriedades radiográficas, teoria de ultrassom e tomografia. Então, a próxima aula seria a fluoroscopia e densitometria óssea e medicina nuclear, essas 3. Então, vou passar para vocês nos próximos vídeos, pelo menos fluoroscopia e densitometria óssea, o conteúdo que vocês já estudaram, né? Porém, vamos passar de forma completa e mais bem explicada, e a densitometria óssea também, tá bom? Espero que tenha sido clara essa explicação. Se ficou alguma dúvida, por favor, não hesitem em estar em contato comigo pelo próprio Classroom ou, no caso, pelos meios que vocês já têm aí, no caso do representante da sala de aula de vocês, tá bom? Muito obrigado pela paciência, tenham uma boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês assistirem, e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.